Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à Masterclass Cetros. É um momento que promove conhecimento, trocas de experiências e fortalece a nossa área. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito atual, suporte circulatório mecânico, e eu, com a minha querida enfermeira Aline, vamos trazer tudo o que há de mais novo sobre esse tema para atualizá-los e ajudar na prática clínica. Eu quero, a princípio, aqui agradecer já aos Cetros e a organização toda do audiovisual dos Cetros por todo o apoio, e gostaria também de falar a vocês que a gente tem uma live sendo apresentada aqui, mas que daqui a pouco é no YouTube que vocês vão nos seguir. Tem um videozinho agora que vai entrar. A única pós-graduação do país em cardiointensivismo pediátrico, resolvendo essa lacuna de conhecimento técnico, científico que existe no nosso mercado. O cardiointensivismo pediátrico é a prática de manejar pacientes em UTIs com situações relacionadas a cardiopatias congênitas e adquiridas. Cada um tem sua paixão. A minha é cuidar de pacientes críticos, devolvê-lo para a sociedade com as maiores capacidades e potencialidades que o ser humano tem. Esse curso eu costumo chamar de pós-graduação dos sonhos, porque é o que eu queria ter feito. Quem cuida desses pacientes tem a intenção de sempre ser o melhor nisso. Então, o cardiointensivismo pediátrico está aqui esperando você para realizar seus sonhos também. Pois é, aproveitando aí que tem mais colegas entrando, eu gostaria de avisar que isso é uma promoção da nossa pós-graduação em cardiointensivismo pediátrico. A sua versão 2025 está para começar, temos últimas vagas, mas hoje com plantão e condições especiais para inscrição. Então, já queria deixar isso aqui de antemão para que vocês não percam a oportunidade de acessar a página do Cetros e deixar também no nosso chat aqui no YouTube o seu e-mail para que a gente também faça um contato direto com vocês. A equipe Cetros é altamente direcionada aí para fazer esses contatos e esses links com possíveis alunos, futuros alunos, que eu quero vocês todos conosco. Bem, eu gostaria de compartilhar a nossa aula aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos começar. A gente, então, vai falar sobre esse suporte circulatório mecânico, como eu falei, um tema extremamente atual e importante, que envolve aí todos que lidam com o cardiointensivismo pediátrico cada vez mais. Para isso, eu vou me apresentar aqui a vocês. Eu sou a doutora Vanessa Guimarães, sou coordenadora da pós-graduação em cardiointensivismo pediátrico e estou também há 5 anos já como, não, gente, 7 anos como coordenadora da cardiologia pediátrica do Hospital Sírio-Libanês. Sou do INCOR também, do Instituto do Coração da USP, e lá eu trabalho nas áreas de cardiologia pediátrica e transplante cardíaco pediátrico. Ainda sou médica do corpo clínico de vários hospitais aqui de São Paulo, então Hospital do Coração, Samaritano, Infantil Sabará, São Luís, Maternidade Star. E de formação, eu fiz pediatria aqui em São Paulo, no Hospital Darcy Vargas, fiz cardiologia pediátrica já no INCOR, e lá fiquei até os dias atuais, e pretendo que por muito tempo,
Fiz cardiologia pediátrica, depois eu me especializei em pós-operatório de cardiointensivismo pediátrico, lá no INCOR também. Virei horizontal da UTI, sendo que são 31 leitos, uma UTI de alta complexidade, variou nesse período de 450 cirurgias congênitas a 650 por ano, e eu, nesse meio tempo, atuei como horizontal, e aí, então, também me especializei, fiz pós-graduação em cardio-oncologia, em gestão em saúde, sou especialista em pediatria também, e sou autora de 4 livros que integram aí a ciência cardiológica com abordagem humanizada, a série Cardio-Humanização, em que eu procuro sempre gerar para os pacientes um conhecimento mais, com uma abordagem realmente mais humana, e deixar principalmente nossas crianças compreendendo de uma forma mais agradável possível, se é que é possível, mas é o que eu faço o tempo todo na cardio-humanização, achar esse formato para que eles colaborem, entendam e aceitem muitas vezes, mas que contribuam com a melhoria clínica dos próprios, né, deles mesmos. E a família também. Esses livros são com essa intenção, óbvio que eu acabo no curso levando tudo, um pouco de tudo, né, do que eu faço. Então, desde a gestão em saúde, eu acabo ajudando na prática clínica dos colegas, de quem é plantonista, de quem é gestor de UTI, quem é horizontal de UTI, e quem atua em UTI neonatal. A gente tem muitos alunos que vêm da neonatologia e é um prazer para a gente, porque o curso é tão completo que o nosso curso tem NPS 100, então eu fico muito feliz aí, porque esses alunos da neonatologia eles têm aumentado, né, nas nossas turmas, e sempre com uma avaliação muito completa do nosso curso, e felizes aí com o que o curso traz ao final para eles, para o dia a dia, para a prática clínica deles. Eu também atuei no Children's Hospital de Boston, no SickKids de Toronto, fiz estágios em ambos, fiz o curso de suporte circulatório mecânico no Stollery Children's Hospital, que é em Edmonton, no Canadá, e sou atualmente revisora do periódico Cardiology in the Young, de Cambridge, na Inglaterra. Então, atuo realmente diuturnamente aí na cardiologia pediátrica e no cardiointensivismo pediátrico. Junto comigo hoje, eu quero também convidar aqui para compor a nossa live a enfermeira Aline Barbosa. A Aline atua diretamente na linha de frente comigo e tem sido uma referência na nossa pós-graduação. Ela que é professora de simulações, então eu não podia deixar de ter esse apoio da Aline na nossa pós-graduação. Veio realmente enaltecendo aí as simulações e deixando um ambiente muito agradável e de também muita pressão, né, Aline? Que simulação é importante a gente dizer que vocês ficam prontos para o dia a dia, como eu e a Aline trabalhamos juntas na UTI do INCOR, então eu costumo dizer que eu não tenho medo de paciente algum, exatamente porque minha escola foi muito boa e a da Aline idem. Eu vou aqui já de antemão dizer que é uma honra estar com você, Aline, hoje aqui, mais uma vez. Estava com saudades de estar pertinho de começar nosso curso, e eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Boa noite a todos. Como a Vanessa falou, eu sou a enfermeira Aline, sou especialista em UTI pediátrica e neonatal pelo Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Como a Vanessa já colocou, é a nossa escola, nós atuamos no Hospital das Clínicas, eu estou lá há 16 anos, atuei com a Vanessa há 5 anos na UTI pediátrica, de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foi lá também que eu aprendi todos os cuidados com o paciente grave.
e foi onde eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o paciente de suporte mecânico. Nessa casa também, onde que eu tive a oportunidade de me especializar, hoje eu sou ECMO especialista, e é onde a gente desempenha esse papel do cuidado a essas pacientes que dependem desse suporte ao cuidado de emergência, ao cuidado grave das nossas crianças. É um prazer, Vanessa, estar dividindo mais uma vez esse curso de especialização em cardiologia pediátrica. E eu espero que todos aproveitem esse primeiro contato com a aula e fiquem à vontade a perguntar. A Vanessa já colocou, mas aí no site no chat do YouTube fica um espaço para as perguntas, então aproveitem, tirem as dúvidas e sintam-se à vontade. Sejam todos bem-vindos a este Masterclass. Muito bem, essa é a nossa querida Aline. E eu vou aqui dar continuidade falando para vocês sobre quais são os objetivos da nossa aula. Vamos apresentar fundamentos da ECMO em pediatria. Na verdade, vamos falar do suporte circulatório mecânico como um todo, demonstrar como a simulação contribui para o ensino prático, mostrar a aplicação da ECMO em cenários realísticos, valorizar a experiência oferecida pela nossa maravilhosa pós-graduação dos sonhos. Eu trouxe aqui só um exemplo. Num dia de módulo de ECMO, a gente já fala sobre indicações e fisiologia da ECMO, mostra os materiais e os equipamentos, a checagem do circuito. Tem uma aula fantástica, que eu sempre acho que é a melhor, dos gases sanguíneos, da gasometria, como muda o formato de avaliar a gasometria no paciente em ECMO, o manejo do paciente em ECMO, com todo o manejo sistêmico, né, de cada órgão, as complicações, o checklist, o desmame, a decanulação, aí fazemos a estação prática com os componentes do circuito e ainda fazemos estação de monitorização neurológica e complicações em ECMO. Isso é um dia da nossa pós-graduação, então só para deixar o gostinho aí para todos vocês entenderem que lidar com a ECMO vai ser realmente algo que vocês vão ter muito mais tranquilidade depois de passarem pela pós-graduação. Falando do suporte circulatório no cardiointensivismo, a gente tem aí a ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, é um suporte temporário, né, de dias a semanas, para que a gente utilize em pacientes com falência respiratória e ou cardíaca severa. Mas também temos os devices, os ventrículos artificiais, que podemos utilizar para ajudar, principalmente aí no caso, o coração, com isso, manter um débito cardíaco adequado, mas aí já por semanas, meses ou até anos. Temos o BIA, o balão intraórtico também, que é um dispositivo de contrapulsação, ele melhora, ajuda muito na perfusão coronariana, reduz pós-carga ventricular, é um dispositivo que não é tão usado na pediatria devido ao tamanho, né, do paciente, mas eu vou falar nele também aqui na aula, para que vocês tenham conhecimento. No Brasil, cerca de 1.200 crianças poderiam se beneficiar da ECMO, mas aproximadamente somente 250 dessas recebem esse tratamento. As outras 950 crianças representam histórias que poderiam ter um final diferente. Então, eu sou aqui, a Vanessa Guimarães, a médica que quer passar o que já viu no dia a dia de tantos anos de cardiologia pediátrica, só de cardiologia pediátrica são 18 anos. Eu já vi dispositivos de suporte circulatório mecânico salvar muitas vidas. Eu fiz, inclusive, uma festa comemorativa que saiu no Fantástico, reuni vários pacientes que
ficaram em suporte circulatório mecânico, então tínhamos desde pacientes que passaram pela ECMO, outros com ventrículos artificiais, e esses pacientes de São Paulo, pacientes que vieram de outros lugares do país e que a gente cuidou, e eu já vi realmente histórias surpreendentes. Tenho contato com esses pacientes até hoje, eu e a Aline, a gente muito unida ao nosso mascotinho da ECMO, que é um paciente muito querido nosso, que sai andando pela UTI, falando que, dando força para as mães, para as famílias, para os pacientes, porque ele já ficou em ECMO e ele leva, né, a bandeira, levanta a bandeira de que vai dar tudo certo. Mas eu também já vi a ECMO chegar tarde demais. E é muito triste, né? Eu fiz o curso no Canadá em 2012, lá eu vi 3 máquinas ao mesmo tempo em pacientes, um outro com ventrículo artificial, ele já canulando em ECMO com cânula de Berlin-Hart para poder já fazer a transição para o Berlin-Hart, depois a ponte para ponte, no caso, e é, eu consegui já conduzir 5 ECMOs também aqui no Brasil ao mesmo tempo, no mesmo momento na UTI. Então, isso embora seja bastante recompensador, eu diria que eu queria que muitos serviços e muitos de vocês tivessem essa oportunidade, porque essa aula é para quem quer liderar a diferença entre esses 2 cenários, o de salvar vidas e o de chegar tarde demais. A ECMO, pessoal, é uma modificação portátil, né, da circulação extracorpórea, nada mais do que isso. Ela é capaz de levar à melhoria de pacientes críticos com insuficiência cardiocirculatória pulmonar, refratária por dias a semanas. E, enfim, já tivemos casos de mais de um mês em ECMO, sim. E aí, a ELSO, né, que é o registro mundial dos casos de suporte circulatório mecânico, da ECMO especificamente, a gente tem dados aqui recentes de que um total de casos de 242.983 casos, a sobrevida média global é de 54%. E aí eu trouxe aqui os números, né, de ECMO neonatal, com 48.600 casos, sendo que 72% de sobrevida quando é a indicação respiratória, 45% de sobrevida na indicação cardiocirculatória. A pediátrica, 33, quase 34 mil casos, 63% de sobrevida quando a indicação é pulmonar, 56% quando é cardiocirculatória, e o adulto, olha isso, 3, 4 vezes mais o número, com 60% de sobrevida no suporte pulmonar e os 30% aí no pediátrico, no cardiocirculatório. Aqui a gente falando dos componentes do circuito da ECMO, esse é o carrinho mais conhecido, né, em que a gente tem um oxigenador, um blender para que a gente tenha o ajuste da oxigenação do paciente, o driveline, que a gente vai ter a cânula. As cânulas do paciente em ECMO, na verdade, eles vão ter a de drenagem e a de retorno. Essas cânulas, como que a gente vai colocar no paciente, né? A de drenagem na linha venosa do paciente e a de retorno na linha arterial, mas que também, se o paciente estiver em ECMO veno-venosa, vai ser também retorno numa veia central. Aí a gente tem a membrana oxigenadora, essa de polimetilpenteno, é uma das melhores que temos no mercado. Essa membrana faz exatamente a troca, né, do oxigênio, do gás carbônico pelo oxigênio, e a gente tem aí a bomba. A ordem correta disso é gerar o seguinte: drena primeiro pela fase venosa,
chega na bomba, a bomba, então, nessa fase venosa, está aspirando com uma pressão negativa, e começa, então, a girar, ela girando, leva o sangue para a fase positiva, já de pressão, e para a membrana de oxigenação. Depois da membrana de oxigenação, o sangue já, com a hematose, né, com a troca a redução do gás carbônico e o aumento da oxigenação, retorna pela linha arterial para o paciente, ou pela linha venosa, se for uma ECMO venovenosa. Temos o aquecedor, temos um hand crank, o hand crank é para situações de emergência, em que a bomba possa perder aí a capacidade de energia, de carga, e a gente acaba usando o hand crank para girando, né, avaliando no próprio aparelho aí o quanto a gente está dando de fluxo, a gente evite que a ECMO pare em situações de emergência. E o console, que é onde a gente ajusta a rotação dessa bomba centrífuga e onde a gente acaba conseguindo visualizar o fluxo que a gente está gerando para o paciente a todo momento. Eu vou trazer um caso aqui, uma paciente chamada Sofia, de 8 anos. Ela teve uma miocardite fulminante e necessitou de ECMO. Na hora zero, ela estava com esses parâmetros, uma frequência cardíaca de 152, um APA de 78 por 45, saturação de 96 e um lactato de 3,9 milimols por litro. Na hora 6, a troponina estava aumentada, na hora 9, ela entrou em choque refratário. Dessa hora 0 para 9, a gente sabe tudo que foi feito aí para esse quadro da Sofia, né? Então, coleta de vários exames, início intubação, início de droga vasoativa, aumento de droga vasoativa, associação de drogas vasoativas. Na hora 11, exatamente porque a fração de ejeção de 38, levando a uma PA sistólica de 58, a paciente com os critérios de avaliação foi candidata à canulação em ECMO. E aí, esse momento aí da canulação acabou gerando um desfecho em que a ECMO durou 5 dias, teve uma melhora progressiva na função ventricular, ela começou a ser desmamada do suporte em ECMO, e isso com o uso de inotrópicos em dose baixa, e recebeu alta da UTI no 12º dia dessa história. Então, foi desmamada, decanulada, e a ECMO, eu diria aqui que ela não é a salvadora da Sofia. Na verdade, quem salvou a Sofia foi a decisão ter sido no tempo certo, e, óbvio, toda uma equipe multidisciplinar, pronta, engajada para cuidar dessa paciente com toda essa complexidade. E são histórias assim que eu quero que vocês consigam conduzir quando a gente convida para que participem da nossa pós-graduação em cardiointensivismo pediátrico. E são esses pacientes que não estamos livres, né, no plantão, no PS, de ter acesso. E aí eu diria, a gente tem carência nos serviços hoje, de intensivistas pediátricos, de neonatologistas, e a gente tem muita carência de cardiointensivistas. E aí, se você é neonatologista, se você é intensivista e você lida com pacientes que a cardiologia sempre é um desafio, essa pós-graduação é exatamente para você, porque ela traz tudo, da base, da anatomia, eu vou mostrar para vocês depois, até o paciente crítico em ECMO, em ventrículo artificial, nos portos circulatórios mecânicos que temos no momento. E aí, a gente, na simulação, e aí eu estou lá com a Aline, nossos professores, lembrando, nós temos professores de todos os grandes centros de São Paulo, alguns de outros
centros do Brasil. Temos a nossa pós-graduação é híbrida, então temos aulas em AD com profissionais de outros centros do país, mas aqui de todos os grandes centros, HCO, Beneficência Portuguesa, Sabará, Samaritano, Sírio-Libanês, do INCO, todos, felizmente eu tenho muitos colegas, eu sou amiga de todo mundo e essa pós é bastante repleta aí de colegas queridos e muito capazes. Vou falar isso para vocês também mais para frente de novo. E aí, na simulação, a gente trabalha disfunção de bomba, embolia aérea, hipotermia, falha do oxigenador, tudo que gera necessidade de decisão rápida. E eu diria que o paciente em ECMO, ele gera, é como se fosse um cego, na verdade, alguém que enxerga na terra de cegos. A gente quem enxerga vai conseguir ajudar todos os cegos em alguma possibilidade que a falta da visão esteja atrapalhando. E é nesse sentido, nesse intuito, que quando se estuda ECMO, a gente consegue ajudar um time que estava cuidando de um paciente de uma forma relativamente despreparada, se nunca estudou, nunca fez um curso para entender como lidar com esse paciente, porque ele realmente requer muito conhecimento técnico e científico, mas que uma vez que você faz o curso, como no nosso, que aprende num final de semana, o principal aí, e óbvio, quem aprende num fim de semana e vai começar a usar, vai ter um conhecimento contínuo, crescente, e temos aí essa possibilidade de ter uma ajuda em salvar vidas com muito mais facilidade. Vamos mostrar para vocês também que as taxas de mortalidade em choque sem suporte, elas são maiores que 60% dos casos. Então, realmente a gente perde o jogo se a gente não estiver preparado e se não... eu não posso dizer aqui a vocês, sem ECMO não vai conseguir cuidar. A gente vai conseguir cuidar, mas eu vou mostrar em números que o suporte circulatório mecânico ele precisa crescer, aumentar nesse nosso país, como é fora do país ou nos outros continentes, porque gera muita dificuldade. Cada vida é impagável, né, gente? Não existe valor para a vida. Aí, 11 centros de ELSO nós temos no país. Então, se vocês virem aí a concentração dos centros mais para o sul, sudeste, e alguns no nordeste, e aí a gente tem várias áreas do país que não tem centros de ECMO registrados pela ELSO, pelo menos, né? Porque a ideia é que quando o centro tem o suporte circulatório mecânico como opção terapêutica, ele se cadastre e registre, reporte os números dele para a ELSO. Então, quando eu fiz o curso no Canadá, eu e mais os demais 5 colegas que foram comigo, nós fomos os primeiros a fazer esse curso fora do país, a gente voltou e começou a treinar incansavelmente as nossas equipes de enfermagem, equipes de médicos, aumentamos de 7% para 91% de decanulação em ECMO em um ano, depois do curso de especialistas. Então, isso realmente faz a diferença. Depois a enfermagem estava se retreinando, elas mesmas já conseguiam reformular o curso num formato enfermagem, mas sempre fisioterapeutas, enfermeiros e os médicos das unidades fazendo nossos cursos para que a gente conseguisse, né, levar um pouco do que a gente estudou, foi para fora, que a gente investe, os cursos são caros realmente, mas a gente conseguiu trazer isso num formato de crescimento aqui para o Brasil. Hoje eu acho que muitos de vocês me conhecem até por causa dessa época aí em que eu ministrava muitos cursos no início de tudo. Em São Paulo,
Só voltar aqui. Em São Paulo, nós temos esses 11 centros aí vinculados à ELSO. Então, no slide anterior, os estados que têm centros, e aqui em São Paulo, os 11 centros, e alguns deles aí, ó, demonstrando o número de pacientes que já ficou em ECMO, sabendo aí a importância do que a pandemia gerou, né, foi realmente uma elevação dos números. Na época da H1N1 já foi, e na época da Covid foi um outro aumento, uma outra possibilidade de aumento, que a sobrevida dos pacientes em ECMO realmente foi bastante, repercutiu bastante aí nesse período. Então, desses serviços, eu atuo nos 4, a gente tem aí um grande número de pacientes que já passaram pela ECMO. Esses casos, como o da Sofia, no nosso curso, eles são discutidos em simulações clínicas reais. Por quê? No fim, os alunos, eles reconhecem que o conhecimento é atualizado, leva a uma decisão segura e oportuna. Quando a gente faz a simulação, isso a gente consegue gerar o ambiente de tensão, gera o ambiente, seguro, né? A gente sempre fala, aqui é um ambiente seguro, ninguém vai falar que o outro não está sabendo, nem ter, não, a intenção nunca é de minimizar o conhecimento de ninguém, e sim de crescermos juntos. Ninguém vai se machucar, porque por mais que pareça, está tudo controlado, né, tecnicamente. A Aline prepara cada cenário com muita dedicação, e esse conhecimento técnico, teórico e prático, ele tem o poder de mudar essas estatísticas negativas. Nós temos aí algumas evidências do impacto na sobrevida. Então, no ELSO de 2023, o registro mostrou para a sociedade que 61% houve de sobrevida global em ECMO pediátrico de 1 mês a 18 anos. Mais de 22 mil casos pediátricos registrados mundialmente só nesse ano, tendência de melhoria de 0,9% ao ano de sobrevida na última década. No estudo ASAIL, o 70% de sobrevida em pneumonia viral pediátrica com ECMO-VA, 65% de sobrevida na síndrome do desconforto respiratório pós-traumático e redução de 18% na mortalidade quando a ECMO é iniciada nas primeiras 48 horas de hipoxemia grave. Vocês podem ver aqui, ó, pneumonias virais, a taxa de sobrevida 52% sem ECMO, 61% quando a ECMO é indicada tardiamente, 70% com a ECMO precoce, com menos de 48 horas da hipoxemia. Para cada 10 crianças com pneumonia viral grave tratadas com ECMO precoce versus a terapia convencional, nós salvamos 3 vidas adicionais. Eu costumo dizer que a gente tem um pouquinho que pensar, e se fosse nosso filho? Eu acho que é uma forma importante, por mais que a gente cuide dos nossos pacientes como nossos filhos, a gente pensar quando é nosso filho, nosso parente, que a gente luta também, mas com aquele apego emocional, né, forte, e aí, ó, são 3 famílias, 3 crianças amadas, que têm lar, que têm família, que têm muito o que agregar para o nosso país, atualmente e no futuro, que vão estar sobrevivendo de uma pneumonia viral, que a gente sabe que várias levaram crianças nossas. É uma corrida contra o tempo, então, porque olhem só, quando o lactato está ascendendo, quando está com mais que 4 milimols por litro e em ascensão, a gente tem um aumento de 2% de mortalidade por hora. E assim na acidose refratária, na hipoxemia refratária, na necessidade de drogas vasoativas crescentes, e a combinação desses fatores, então, vai aumentando essa velocidade de deterioração. Quando a gente tem um tempo de atraso, pensou em ECMO, colocou em ECMO,
as primeiras 2 horas aí, a gente tem uma mortalidade em torno de 35%, 45%, já, né? Mas essa é a janela de ouro, porque quando a gente coloca com mais de 12 horas, 95% de falência estabelecida e a gente não vai ter gasto sem retorno. Aí sim é um custo-benefício bastante alto, em relação porque de fato esse paciente perdeu o timing do suporte clínico, né? E aí as curvas de decisão, elas vão ser sempre assim, avaliadas por tem o momento crítico ali de quando você deve intervir. Aí centros em EC que tem ECMO como suporte, eles têm a máquina, chegam a ter a máquina pronta na própria UTI. Tem centros que têm máquina pronta na própria UTI, já com Prime, inclusive, para que realmente não seja retardado o momento de canular o paciente, por causa de ter que ir pegar o material e arrumar toda a logística aí para o material. E aí, só para que vocês entendam, é o caso do Children's Hospital de Boston, que eu fiz estágio em 2009 e lá tem máquina de ECMO com Prime na UTI desde essa época. Então, com 15 minutos, né, o paciente está sendo reanimado, por exemplo, numa ECMO pós-parada, num paciente em parada cardíaca, ele já está canulado em ECMO, já tem cirurgião no serviço, já tem a máquina pronta, perfusionista à disposição, e o time de ECMO, o ECMO team, no caso, é acionado, e em 15 minutos o paciente já está canulado, e isso gera normalmente uma necessidade de acionar o time de ECMO na segunda adrenalina para que isso aconteça. Então, é muito rápido o que a gente já consegue ter há muito tempo em outros países, no o que a gente chama de desenvolvidos. E aí, esses parâmetros críticos de decisão, a velocidade de deterioração, como eu falei, ela vai sendo progressiva, com base nos marcadores aí de gravidade, né? Então, lactato, saturação venosa central mista de O2, escalonamento de drogas vasoativas, pressão arterial média decrescente, isso vai gerando uma piora nos nossos resultados e, enfim, se você tiver um paciente que não respondeu a 2 expansões volêmicas, está subindo droga sem melhora proporcional, tem piora da oxigenação apesar dos ajustes ventilatórios, tem disfunção de ventrículo direito progressiva no eco seriado, esses casos são pacientes em que a gente tem que estar pensando em ECMO, já, para que a gente consiga colocar o paciente no suporte naquele tempo crítico adequado. Nos dados, quando a gente compara o Brasil e o mundo, esses dados aqui são bem impressionantes, os marcadores de urgência, eles variam de 1 para cada 28 milhões de pacientes, de habitantes no Brasil, enquanto na Europa é 1 para 4 milhões de habitantes, ou seja, colher esses marcadores, né, que eu citei aí anteriormente, eles não é viável nem em grande parte do nosso país. Então, realmente é uma diferença gritante. Esses pacientes, eles têm também, né, equipes dedicadas em centros brasileiros aí para ECMO, 40% dos centros brasileiros têm equipes dedicadas, enquanto na Europa 95% dos centros. A integração com o transporte aeromédico no Brasil é limitada, nos Estados Unidos ela é ampla. No Canadá, por exemplo, onde eu fiz o curso, eles realmente têm 2 centros de
dois centros de ECMO mais importantes, que são o Calgary e Edmonton. E o Sea Kids, né? Não, são três, no caso. Sea Kids para o leste do Canadá e Calgary e Edmonton para o oeste do Canadá. Então, canulam o paciente num dos centros, nos centros variados aí do país, e transportam por transporte aeromédico para esses centros de referência, para que lá sejam cuidados por equipes altamente especializadas, e aí a sobrevida acaba sendo maior também. O tempo de acesso no Brasil chega a ter uma média de 8 horas versus 2 horas na Europa. A gente acho que todos já ouviram falar do paciente que foi canulado no Louvre, já acho que há 2 anos atrás. E em relação, então, ao programa de treinamento formal, 3 no Brasil versus 50 nos Estados Unidos. Então, isso realmente faz toda a diferença aí no crescimento do conhecimento a respeito do suporte circulatório mecânico. Os protocolos brasileiros que são atualizados têm informações padronizadas, então a ELSO tem o Redbook, que tem todo um direcionamento, né, e é atualizado anualmente ou em períodos curtos, para que a gente consiga deixar uma uniformidade de atuação, e existem protocolos específicos neles, e aqui no Brasil, sobre CPR, não é todo serviço que coloca ECMO com a reanimação, exatamente. Eu tenho um paciente que sobreviveu a uma reanimação de 59 minutos, ele foi canulado com 59 minutos e saiu da ECMO depois, 59 minutos de parada cardiorrespiratória. Então, são casos muito desafiadores, né, aqui ainda, e não são todos os centros que conseguem colocar em prática os protocolos de CPR. Mas é feita, então, aí uma canulação em tempo reduzido, como eu falei do Hospital de Boston, é feito um manejo pós-canulação padronizado, e aí a taxa de sobrevida neurológica chega a 35% ser melhor do que na parada cardiorrespiratória refratária convencional. Em miocardite também, os critérios precoces de indicação fazem toda a diferença, a monitorização ecocardiográfica seriada para avaliar a recuperação, o manejo específico de arritmias nesses pacientes, a taxa de sobrevida acaba sendo 65% nesses casos, que é bem superior à nossa média nacional. E aí, na pós-graduação, você terá acesso a esses protocolos dos principais centros do país, e vai ajudar também na montagem dos protocolos das instituições de vocês. Eu costumo dizer que quem está aqui nessa aula assistindo é porque tem interesse no tema, ou já atua com o tema, sem dúvida, ou tem a vontade de estar num centro que tenha ECMO, que pode ser o seu próprio. Na verdade, na nossa pós-graduação, a gente traz representantes da indústria com toda a aparelhagem, e a gente facilita aí um acesso às negociações até para o seu hospital, a partir do momento que vocês entendem do que se trata, de como quais são as possibilidades do seu centro ter também o acesso, uma vez que você pode ter o nosso apoio para aplicar no seu centro, treinar a sua equipe também no seu centro, e óbvio, trazer mais colegas do seu centro para treinar conosco na nossa pós-graduação. A ECMO Pediatria, então, ela tem desafios e cuidados. O paciente tem pequeno volume sanguíneo, tem um risco de instabilidade, tem necessidade de estar anticoagulado rigorosamente, a monitorização é o tempo de coagulação ativada, TTPA anti-10A, que é a atividade heparínica, que não necessariamente
Todo centro que faz ECMO vai ter acesso a esse exame, particularmente, no INCO a gente consegue, aqui no Sírio também. O risco de complicações mecânicas e hemorrágicas também é aumentado aí nas crianças. Lesão vascular, exatamente porque a técnica é dificultada pelo diâmetro dos vasos, a dificuldade de canulação também, e a alta complexidade, né? Os casos pediátricos, principalmente aí as nossas queridas cardiopatias congênitas, são bastante delicadas em relação à fisiopatologia. A simulação realística, então, eu até falei isso, né, um ambiente controlado e repetitivo. A gente treina, um colega faz, o outro vem, faz também, e aí o crescimento de conhecimento sem dúvida, um ganho aí na simulação, e se você não repete, a chance de erro aumenta. Então, é importante que você, quando vai atuar com paciente crítico, não seja a primeira vez que você está vendo aquele paciente, porque, sem dúvida, você vai... aquela vez vai te ajudar para os próximos, mas nela você vai perceber a dificuldade que você está tendo em lidar com aquele paciente por simplesmente não ter pensado naquele caso anteriormente, não ter se exposto a dificuldades similares anteriormente. Então, treinar hands-on, com foco em segurança, tomada de decisões sob pressão. A gente não é malvado, eu garanto isso. Nós somos, a pressão para gerar a realidade mesmo, né, ou a simulação realística, e ela não é um luxo, não é para ser, né, pessoal, um luxo. É o novo padrão ouro para formar especialistas preparados para a vida real. É por isso que a nossa pós-graduação tem NPS 100 em todos os módulos, e é muito gratificante isso, exatamente porque os alunos, eles vêm para São Paulo facilmente, ir nessa crescente do que é AD, nessa crescente do que é híbrido, mas o que os alunos sempre descrevem, que é maravilhoso, é a experiência de estar no CETROS, de estar treinando as simulações, porque realmente faz com que eles tenham mais segurança na atuação no dia a dia. 85% dos erros médicos estão ligados à falha de comunicação e tomada de decisão em situações inesperadas, isso a gente treina muito também. Mais de 300% de retenção, quando comparado a aulas teóricas isoladas, e mais de 90% dos alunos afirmam se sentir mais confiantes após simulações práticas. De complicações neurológicas, a gente tem uma incidência relativamente alta de eventos, né? E aí sequelas neurocognitivas são o carro-chefe aí da questão, mas desde convulsões subclínicas, convulsões clínicas, hemorragia intracraniana, bem, é um paciente crítico grave. Os fatores de risco para a lesão neurológica vêm desde antes da ECMO, né? A PCR, a hipoxemia prolongada, a acidose grave, coagulopatia pré-existente, a própria prematuridade, e aí durante a ECMO, a hiperglicemia persistente, flutuações na PaCO2, no TCA, oscilações do fluxo da ECMO. E aí, uma estratégia multimodal, que é a tendência, né, da avaliação neurológica completa, ela tem como ideal o Doppler transcraniano contínuo, NIRS bilateral, o eletroencefalograma de amplitude integrada, os biomarcadores neurológicos seriados, aí o GFAP, a enolase neurônio específica, o S100B, esses todos mostrando lesão axonal, lesão inflamatória, lesão pós-parada, e essa monitorização multimodal, então, infelizmente, é disponível somente em centros de excelência. O Doppler, disponível em menos de 10% dos centros, NIRS bilateral a gente já usa mais, mas é menos de 24% dos centros que o utilizam, e os marcadores, então, raramente estão disponíveis.
Quando não indicar a ECMO pediátrica? Quando existe futilidade terapêutica. E aí significa o quê? Se não tiver um benefício fisiológico sustentável, sobrevida com qualidade de vida aceitável e objetivo terapêutico possível. Só um segundo aqui, pessoal. Um objetivo terapêutico possível, que seria a ponte para recuperação, a ponte para transplante ou a ponte para ponte, que é a terapia definitiva. Resultados de futilidade, a gente tem o prolongamento do processo de morte, aumento do sofrimento sem benefício proporcional, uso inadequado de recursos escassos e falsas esperanças para a família. Então, realmente, nada disso ninguém gostaria de passar, então ninguém vai querer para o seu paciente. E aí, quando a ECMO não é a única via, nós temos outros dispositivos de assistência circulatória. Vou passar aqui para vocês. O principal aqui, o principal é entender que esses dispositivos, eles vêm depois do suporte farmacológico, mas também o suporte farmacológico, ele se mantém muitas vezes durante o uso dos dispositivos. O balão intraórtico, os dispositivos de assistência ventricular, a ECMO, que pode ser veno arterial e veno venosa, e o coração artificial total, que é aí a maior possibilidade de suporte para os pacientes. Está na frente da câmera. Os fatores aí pré-ECMO que importam, que a gente viu, também variam em relação aos dispositivos. Então, pacientes com hiperglicemia persistente, flutuação na PaCO2, coágulos, prematuridade, eles tendem a também ter maior gravidade nesses outros dispositivos e também na ECMO. O balão intraórtico é importante, eu só estou trazendo aqui o balão intraórtico exatamente para tirar essa dúvida, se ele tem espaço na pediatria, é um suporte que melhora a perfusão coronariana, reduz a pós-carga do coração, tem efeito hemodinâmico, ele aumenta em 10 a 15% o débito cardíaco, a ideia não é durar muito tempo, né, dias a semana, poucas semanas, só que normalmente ele é limitado aos pacientes, porque a gente precisaria ter pacientes com mais de 30 quilos para usar balão intraórtico na nossa realidade, devido ao tamanho da aorta, porque eles ocupam aí a 70 a 80% do comprimento da aorta. E aí, em relação a isso, o uso acaba sendo limitado. Além disso, a frequência cardíaca elevada dificulta a sincronização. Vocês sabem que o balão intraórtico ele tem a contrapulsação relacionada à frequência cardíaca, insufla e desinsufla na sístole e na diástole, respectivamente, para que a gente consiga ter, na verdade, o inverso, né? Ele desinsufla na sístole, insufla na diástole, para que a gente tenha um aumento da pressão de perfusão coronariana nessas fases do ciclo cardíaco, na diástole principalmente, que é o momento onde as coronárias estão recebendo o fluxo sanguíneo. E aí a frequência da criança ser mais alta acaba dificultando essa sincronização. A gente tem complicações vasculares mais frequentes, exatamente por causa do diâmetro dos vasos das crianças. A prematuridade, então, acaba sendo um desafio técnico ainda maior, porque essas crianças têm aortas relativamente pequenas. O TCA também tem que ficar aumentado por muito tempo e as crianças têm mais complicações hemorrágicas, e as oscilações quando existe o uso do BIA em ECMO, que também aumentam.
Eu estou me prolongando, a aula não quer nem passar, ó. Balão intraórtico, então, a gente também teria uma possibilidade de uso em centros sem acesso imediato, como ponte de emergência para uma terapia definitiva, e após um cateterismo coronariano interventivo, que aí acaba sendo realmente um dispositivo que no adulto, pela incidência, né, de infarto, acaba tendo um uso intensamente maior do que na pediatria. Mas insuficiência cardíaca, respiratória, PCR, pré-ECMO seria uma possibilidade também de utilizar esse suporte. Daí temos os devices, os dispositivos de assistência ventricular. Eu trouxe aqui para vocês o Berlin Heart, que é um device que é implantado intracardíaco, mas que o dispositivo em si fica fora, né, do corpo. O que é implantado são as cânulas, então tem a cânula de drenagem e a cânula de ejeção, e aí o Berlin Heart, ele tem essa membrana aí fazendo o fluxo, né, a propulsão do sangue a partir do movimento dessa membrana. Tem um console, onde a gente controla o fluxo, as pressões do Berlin Heart, ele é definido por peso, né, para as crianças, por volume de sangue que existe naquela criança por peso, e assim a gente consegue usar para definir débito cardíaco adequado para aquele paciente. O HeartMate 3, ele é um dispositivo implantável, então esse é o que vai para casa com o paciente, tem também uma levitação na transmissão aí do fluxo sanguíneo, essa imagem menorzinha aí do lado direito, ele é o VAD. A gente tem as drivelines, então, que saem pela pele e se conectam a duas baterias aí, para que o paciente possa se locomover sem precisar estar ligado, né, à fonte de energia. Só sinalizando que o HeartMate é fluxo contínuo, enquanto a membrana do Berlin Heart gera fluxo pulsátil. Isso acaba gerando modificações hemodinâmicas, inclusive em avaliação clínica, em avaliar a curva de pressão, isso ajuda durante o manejo do paciente. Aí temos também bombas centrífugas, a PEDMAG, a Centrimag, aqui, tá, gente, não é uma aula patrocinada por nenhuma empresa, então a gente só quer realmente mostrar para vocês os dispositivos atuais, e são bombas centrífugas, então, são usadas em pacientes que não precisam de suporte respiratório, a princípio, e sim somente circulatório. Então, essas bombas também são usadas em ECMO, mas é exatamente uma ECMO sem oxigenador, porque é para paciente que está em falência cardiocirculatória. O Impella, que é um dispositivo passado por via hemodinâmica, em que ajuda também a perfusão coronariana, e o coração artificial total, que é o SynCardia, que tem aí a possibilidade de substituir os dois ventrículos ao mesmo tempo. E aqui um comparativo, né, entre a ECMO, o balão, os VEDs, e a gente podendo pensar neles aí. No suporte circulatório, somente a ECMO, VAEC e venovenosa, né, também que fazem. A duração típica da ECMO, dias a semanas, o BIA também dias, pouca semana, né, uma semana, vamos lá, uma semana, duas, e os VEDs semanas a anos. De mobilidade, a ECMO limita a mobilidade, mas a gente já vê nos grandes centros pacientes indo, tem um videozinho de um paciente em ECMO venovenosa fazendo basquete, jogando basquete, crianças andando de bicicleta dentro da UTI, existem centros em que tem, né,
um centro anexo ao hospital só para as crianças morarem, tendo quarto, tudo, para que não se sintam tão limitadas socialmente, mas a maior parte das situações, né, do paciente em ECMO, especificamente, mais limitada à UTI. Os balões intraórticos também, e os VEDs aí é ajustável isso, porque existe uma. Acho que travou a tela dela, mas só dando continuidade. Eu fico responsável, então, com a parte da simulação. É importante mostrar todos os dispositivos que nós temos dentro da pós-graduação de suporte mecânico e o quanto que é importante para se formar, para usar esses dispositivos de suporte circulatório mecânico. Essa pós-graduação, ela tem uma duração de 7 meses, com atuação de todas as atividades importantes dentro do cenário de uma UTI cardiológica pediátrica. Então, nós temos um grupo especialista dentro dos conhecimentos que atuam dentro dessas situações de emergência. Contamos hoje com a doutora Ana Maria Tomás, que ela é doutora em ciências, ela é responsável pelo núcleo pediátrico de hipertensão pulmonar do INCOR. Nós temos também a parceria com a professora doutora Estela, que ela é responsável pelo núcleo de transplante pediátrico no INCOR, é uma das médicas mais reconhecidas nacionalmente e internacionalmente nesse cenário de transplante cardíaco pediátrico. Faz parte do nosso time também, doutora Ana Cristina Tanaka, que atua hoje no Instituto do Coração. Ela atua responsável também pela residência médica, na graduação em pediatria e de cardiologia pediátrica. Ela tem uma experiência vasta com ênfase em pediatria, em febre reumática, em cardiopatias reumáticas, em cardiomiopatia, pericardite, síndrome restritiva, e nós contamos com a alegria de tê-las todas fazendo parte do nosso time. Eu que faço parte hoje da graduação no núcleo de simulação, que sou enfermeira especialista em pediatria, também atuo na gestão dentro do hospital, atuo junto com os cursos de simulação pela American Heart, dos cursos de emergência, e como tem essa especialização, esse cuidado, esse contato com os pacientes em ECMO, tive a oportunidade de me formar como ECMO especialista pelo Stollery Children's Hospital lá do Canadá, junto ao time da Vanessa, e aí por isso essa parceria de estar hoje com vocês. Essa daqui são os depoimentos dos nossos alunos, da nossa última turma, essa última turma que finalizou agora no final do ano passado, no início desse ano, na verdade, que finalizou agora. Então, é com grande satisfação que a gente recebe esse depoimento e acolhe, que eles sempre fazem com que nós possamos melhorar a prática do ensino, melhorar os dispositivos e trazer mais informação dentro do grupo para vocês. Então, aqui a querida doutora Fátima, do Rio de Janeiro, doutor Carlos, do Rio de Janeiro, que também nos assiste, a doutora Tayane, que também faz parte do time e atende os pacientes na região do Nordeste do país. É importante falar, então, que a especialização, ela tem impacto na carreira de vocês, ela melhora, a formação, traz oportunidade para vocês como profissionais, para tratar esses pacientes em centros de grande e alta complexidade, além de proporcionar para vocês diferenciação salarial, devido a esse suporte que vocês adquirem como especialista,
e é o que faz a gente transformar o ensino, pensando também em tudo que a gente traz aí de depoimento dos alunos na nossa prática. Aqui eu mostro para vocês, então, qual que é o programa do curso dentro do módulo da teoria e prática. Então, é resgatado toda a anatomia e patologia, fisiologia das cardiopatias, os cuidados e indicações, como são as rotinas da UTI. Um dos módulos tem uma parte que é muito interessante, que é qual a UTI que eu quero para mim. Então, a gente abre um espaço de discussão, de escuta entre os colegas médicos que atuam já nas unidades de UTI pediátrica, que atendem esses pacientes cardiopatas, e também um espaço para esses profissionais que querem entrar nesse mercado de trabalho, conhecendo aí todos os dispositivos, o que eu tenho disponível no mercado para atuação dentro dessa prática em UTI cardiológica pediátrica. Vamos pedir para a doutora Vanessa entrar aqui com a gente para a gente poder bater um papo e falar sobre as inscrições. As inscrições, bem, para inscrição imediata, nosso time está de plantão aqui hoje, com condições especiais para quem tiver a intenção de juntar-se ao nosso time para a pós-graduação de 2025. Ainda hoje, não percam tempo, a nossa pós está para começar e essas vagas são limitadas realmente, mas gostaríamos, né, de ter aqui essa possibilidade de trazer para quem estiver na nossa masterclass e entendeu aí todo o valor que essa pós-graduação possui, que eu chamo de pós-graduação dos sonhos, e de estar conosco. Então, aguardamos vocês, não deixem para depois, sem dúvida, nosso time está realmente com condições especiais para fazerem vocês pensarem somente no formato de como está aqui conosco, mas sem dúvida que vão conseguir mostrar para vocês que é viável sim. Essa outra possibilidade também é colocar aqui no chat o e-mail de vocês, não deixem de colocar, porque nós podemos fazer essa busca ativa aí e o contato direto com vocês para que essa possibilidade de estar conosco na pós-graduação já aconteça nesses próximos dias também. E aí você hoje conheceu um pouco da estrutura, né, das nossas aulas. Nas próximas semanas, quando alguns de vocês aprofundam esse conhecimento conosco, crianças entrarão em UTIs precisando dessas tecnologias. A decisão que tomarem agora definirá quantas delas terão a chance que merecem. Quem será você nessa história? Juntem-se realmente ao nosso time. Eu e a Aline somos coordenamos, cuidamos, montamos tudo isso com muito carinho para vocês. A Ana Paula também, que ajuda sempre a gente nas aulas, no dia a dia, que é uma querida secretária minha, a Regiane também, minha outra secretária, fora todo o time do Cetros, sempre com um primor tremendo de deixar tudo para vocês o mais especial possível, para que o fim de semana que vocês passam aqui conosco seja realmente inesquecível. Eu queria agradecer, né, muitíssimo a presença de todos. Pode passar o próximo, Aline? Travou aqui. Na verdade, finalizando, a Aline mostrou bem como são os nossos 7 módulos, então, em 7 meses, você se torna um cardiointensivista pediátrico, com, sem dúvida, uma formação bastante completa no que vocês imaginam. Como eu disse, eu queria ter feito essa pós quando eu estava em formação. Eu vou abrir para a Aline agora complementar. Vanessa, é o tempo que você ficou congelada aqui. Eu vi que você foi perfeita. Eu voltei rapidinho, mas nem me meti
aqui na apresentação, porque estava muito bom. E aí Então, você conseguiu falar um pouquinho, né, de tudo que a gente faz na pós-graduação. isso, mais uma vez eu agradeço o convite de vocês por fazer parte desse time. Eu me sinto honrada e orgulhosa, porque eu vi a construção de cada conteúdo, o quanto você se dedicou para poder montar e trazer o que tinha de mais específico, de mais atual para o mercado. Eu acho que é importante colocar que grande parte dos nossos alunos são alunos atuantes em regiões distantes do país e em lugares onde nem sempre o sistema de saúde consegue acessar todas essas tecnologias, mas para que eles consigam entender o que já está acontecendo, consigam acessar essas metodologias e como que a gente pode também encaminhar, que uma das coisas muito importantes que a gente traz na pós-graduação é o transporte do paciente. Então, como que a gente estabiliza esse paciente na unidade onde eu estou e como que eu consigo colocá-lo em situações clínicas adequadas para um transporte e para encaminhar para um grande centro onde eu consigo o atendimento adequado. Eu acho que isso é um diferencial da pós-graduação de vocês. E para as pessoas que têm um interesse e que não têm acesso a esses dispositivos, que isso aqui é só uma parte do que é discutido dentro do conteúdo das aulas, fica a dica que vocês podem ter esse primeiro contato, esse primeiro acesso, inclusive estabilizar um doente, independente da região onde você trabalha, para que vocês consigam proporcionar saúde de qualidade, dar acesso à chance de vida para essas crianças. Então, eu acho que isso é fundamental. E mais uma vez me coloco à disposição para todos. Se tiver dúvidas no chat, pode colocar que a gente responde aqui para vocês, viu? Mais uma vez, Vanessa, obrigada pelo convite e fico aí. Eu que agradeço, e as dúvidas estão, se forem aparecendo, a gente vai respondendo também.